Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGel Responde para resolução de questões. E hoje aqui a gente vai resolver questões utilizando a regra da substituição para resolver integrais. E o que é a regra da substituição? Ela é uma regra que permite que a gente pegue uma integral complicada, como essa que nós temos aqui, a integral do seno da raiz de x dividido pela raiz de x dx. E que a gente pega essa integral complicada e simplifique ela. Fazendo como? A gente vai representar um pedaço dela pela letra u. Então, a gente vai substituir um dos termos dessa integral para u. E o elemento dx ele vai se tornar um problema. Por quê? Porque a gente vai fazer essa integral em termos de u. Vamos substituir tudo para que seja u. E se tem dx, dx não é u. Então, a gente vai ter que manipular essa questão de um jeito que a gente tenha du no lugar de dx. Para isso, a gente usa a regra da substituição e faz o quê? A gente vai pegar um dos itens nessa integral e vai trocar pela letra u. Então, como a gente troca? Como a gente sabe qual trocar? Normalmente, quando a gente usa a regra da substituição, a gente escolhe uma função que está dentro de outra função. A gente sabe que seno de x é uma função, porque você tem um número, x, e a gente vai ter um valor de y diferente para cada x. E a gente sabe também que a raiz de x é uma função, porque toda vez que a gente tiver uma raiz de um valor x, a gente vai ter um y diferente. Seno de x é uma função e raiz de x é uma função. Então, quando a gente tem seno da raiz de x, é porque a gente tem duas funções, uma função dentro da outra. Então, a gente já sabe qual que é o termo que a gente vai substituir. Então, a gente vai substituir raiz de x por u. Todo raiz de x nessa integral vai se tornar u, certo? E agora, como eu falei, a gente vai ficar com o problema de que tem o dx. Por quê? Porque como a gente trocou raiz de x tem x. E se torna u agora. Por que a gente vai deixar um dx? Não, a gente tem que fazer um du, certo? Agora, a gente sabe que du é assim. A gente vai pegar o termo de u, que é a raiz de x, e derivar em relação a x. Isso é a derivada de x de raiz de x. E a gente vai derivar. Então, a gente tem que d dx é igual a du dividido por dx. D1 dx é igual a 2 raiz de x. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Agora que chega um truquezinho que a gente vai usar. Por quê? Pode não parecer tão certo assim para a gente fazer isso, porque du dx é apenas a representação da derivada, mas a gente faz para usar nessa integral. Então a gente faz o quê? A gente pega esse termo dx e passa ele para o outro lado. Então agora a gente tem que du é igual a 1 sobre 2 raiz de x dx. E agora a gente pode achar também o dx. Por quê? Achando o dx, a gente pode substituir ele da forma certa aqui. Então a gente faz como? A gente passa esse termo 1 sobre 2 raiz de x para lá. Passando ele, a gente vai ter 2 raiz de x du. Agora que a gente achou o termo dx e du, a gente faz o quê? A gente começa a substituição lá no nosso integral. Então a gente vai montar aqui. Primeiro, a gente monta com a substituição do dx. A integral de seno raiz de x dividido por raiz de x. A gente troca o dx, que é 2 raiz de x du. A gente pode ver que temos um termo de raiz de x dividindo e um termo de raiz de x multiplicando. A gente vai dividir e cortar esses dois termos, que a gente vai assim obter só o seno de raiz de x du. Agora sim, a gente vai fazer a substituição aqui da nossa letra u, que a gente vai ficar com a integral de seno de u du. Como pode ver, aqui agora a gente obteve uma integral muito simples, é só a integral de u. A integral de seno de u é a mesma coisa que você pegar a integral de seno de x dx. É apenas um termo dentro da expressão. Então, a gente integra esse item e a gente vai obter menos cosseno de u
E temos que lembrar que a gente tem o 2 aqui multiplicando, por quê? Porque o 2 ele veio para fora da nossa integral. Então a gente vai multiplicar por 2 e a gente vai ter que no final a nossa integral é menos 2 cosseno de u. Agora com esse u a gente faz o quê? Como a gente já resolveu toda a nossa integral, a gente vai substituir de volta u pelo nosso valor que a gente tinha achado aqui. Então a gente vai ficar aqui, o nosso valor final da integral é 2 cosseno de raiz de x. E tem que lembrar também da nossa constante de integração. Então essa fica sendo a nossa integral. Para nossa segunda questão, a gente vai resolver e vai utilizar um pouco mais de trigonometria, uma trigonometria um pouco mais complicada. Por quê? Porque não é seno, cosseno e tangente. A gente vai usar o cossecante e o cotangente. Assim, de primeira vista é um pouco complicado, mas a gente vai descobrindo assim. Então, o primeiro passo que a gente tem que olhar é que a gente tem que saber que cossecante, na verdade, é a mesma coisa que 1 dividido pelo seno de x. E também o cotangente é a mesma coisa que 1 dividido pela tangente de x. A gente obteve agora um seno e um tangente e fica mais fácil de resolver nossa integral. E a gente também pode olhar que a gente tem a integral dessa subtração. 1 menos cossecante de x vezes cotangente de x dx. A gente pode fazer o quê? Pela regra da integral, a gente pode integrar primeiro esse termo e a gente pode dividir as integrais. Então a gente pode ter a gente tem agora duas integrais fáceis, simplesmente. A integral de 1 é simplesmente voltar ao x. E agora a gente pode começar a substituir esse cossecante e cotangente como a gente descobriu aqui do lado. A gente vai botar aqui que a cotangente é 1 sobre seno multiplicado. E agora a gente vai ter uma sacada aqui. A gente sabe que a tangente ela é seno dividido pelo cosseno. Mas como a gente tem 1 sobre a tangente, a gente está invertendo essa ordem. Então a gente vai ficar com o contrário, que é cosseno dividido pelo seno. Aqui a gente desenvolve, multiplica e a gente vai obter aqui um seno ao quadrado dividido pelo cosseno dx. Aqui que começa a nossa substituição que a gente vai usar. Então a gente pode ver que temos o seno, que é uma função, que está sendo elevado ao quadrado. A gente pode substituir esse seno por u. E a gente vai ter uma sacada mais interessante também, porque quando a gente substitui o seno por u, a gente vai derivar o seno e a gente vai obter o cosseno de x dx. E o dx, no caso, vai ser 1 sobre cosseno du. A gente substitui aqui na nossa integral, vai ter cosseno de x sobre seno de x ao quadrado, multiplicado aqui por nosso cosseno de x du. Sobra aqui para a gente essa integral de 1 dividido pelo seno de x ao quadrado du. Como a gente substituiu o seno por u e não colocamos até agora, a gente vai botar ele agora. Então a gente tem que menos x integral de u 1 sobre u ao quadrado du. E agora se você reparar aqui que a gente tem esse x e ele continua aqui com a gente nessa nossa integral para resolver. Por que não troca esse x? Porque esse x ele veio de outra integral. E essa integral ela já foi resolvida. Então esse x ele vai ficar aqui só esperando com que a nossa outra integral seja resolvida. A gente está resolvendo essa integral aqui pelo método da substituição. Essa aqui já foi resolvida, está só esperando que a gente termine. Então agora a gente tem uma regrinha para resolver integrais desse tipo, quando a gente tem 1 dividido por um polinômio, que no caso seria, a gente tem n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Tudo isso sobre 1. No caso a gente vai ter
n menos 1 é 2 menos 1 é 1, vezes x ao quadrado menos 1. Então a gente vai ter x. E tudo elevado a 1. Nesse caso aqui, esse x é o nosso u. Então a gente vai obter que essa integral é menos 1 sobre u. Aí aqui agora a gente vai substituir na nossa integral 1 menos 1 sobre u. O x subtraindo vai ficar x mais 1 sobre u. E aqui agora a gente vai trocar o nosso u de volta para o nosso seno. Então a gente vai ter x mais 1 sobre seno mais a constante de integração. E é essa a nossa questão. Nessa primeira parte de resolução de questões utilizando a regra da substituição, a gente vai ficar por aqui com essas duas questões. E na segunda parte a gente vai resolver mais questões para a gente aprender de verdade como é que a gente resolve. Bom, obrigado galerinha por ter acompanhado até aqui. Até a próxima.